E, uma edição especial, eu vou fazer uma transmissão. O Coronel James ele vai se pronunciar com relação a essa lei ridícula, absurda, né, do STF em querer prender manifestantes, né? Manifestantes aqui dessa justa manifestação pela intervenção militar. Vou ligar para o Coronel James agora. Tá no ar agora, James. Tá no ar. Deixa eu botar aqui no Viva Voz para você poder falar aqui. Ok. Bom. Gente, boa noite. Que dia? Deixa eu ver aqui. Hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Dia 3. Desculpa que eu tô até... Dia 3 de agosto, né? Desculpa, eu tô até meio perdido aqui, porque eu li uma notícia aqui, recebi pelo WhatsApp de vários amigos e colegas aí do Brasil inteiro, e essa notícia foi veiculada num tal de um periódico chamado Público, cheio de erro, por dizer assim, né? É um periódico com cabeçalho escrito em espanhol, ano 5, número 1552, de agosto de 2018. Então, esse periódico aí, ele traz a seguinte notícia, abre aspas, TSE pode pedir a prisão das lideranças que defendem uma ditadura militar. Ponto. O pleno do TSE irá se reunir para decidir se solicita à Polícia Federal que seja feita a identificação dos líderes que defendem. Errou aqui, quem escreveu isso aqui é que defendem, né? Já que são os líderes. Então, esse cidadão aí comunista, ele devia ir para uma escola boa, de um país capitalista, né? Tipo Estados Unidos, Coreia do Sul, né? Mas então eu vou aprender a escrever, que está igual a Dilma, analfabeto, que defende uma ditadura militar. Conforme o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, esta está errado também. Estas pessoas, as pessoas não estão lá, são essas pessoas, viu, meu amigo repórter? Essas pessoas estão colocando em risco o pleito eleitoral de 2018. Ponto. O Ministério Público Federal, atendendo o pedido do PCdoB, olha só, o PCdoB, encaminhou ao TSE requerimento a favor das prisões, conforme prevê a Lei de Segurança Nacional, Lei número 7.170 de 1983. Gente, antes de entrar aqui no propriamente dito, no filé mignon da análise dessa reportagem aqui, que para mim não passa de uma propaganda ecológica, a Lei de Segurança Nacional, a mesma que colocou aqueles vagabundos, terroristas, assaltantes de banco, né? Sequestradores, uma segurança nacional, só no artigo 1º, que é a parte principal, em alguns incisos, e aí vamos ver que esse feitiço aqui vai se voltar contra o feiticeiro. Então, solicita o pleno do TSE. A Polícia Federal aqui no Brasil ela é usada de marionete. Ela, a hora é acusada de fazer parte dos doicode, né? E agora ela está sendo usada pelo PCdoB, que já nós nem viramos comunistas de vez, eles já estão botando as garras de fora, querendo prender gente. Imagine quando eles estiverem, quando consolidado aí o Foro de São Paulo. Isso é para vocês, e aqui eu me dirijo aos generais, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para ver onde a omissão dos senhores, ou sei lá o quê, posso dizer omissão, para mim mas o que eu penso não pode não ser verdade. Mas vamos usar um sofisma. Esse atraso das Forças Armadas em arrumarem o nosso país está chegando, que o seu PCdoB já está se achando no direito de pedir prisão. Então, senhores generais, eu fui da segunda sessão do CML. Eu vou começar a abrir, já que o Carlos Alves começou a abrir a caixa de Pandora, a hora que eu resolver falar de Comissão da Verdade, no Hospital Central do Exército, naquele arquivo lá, o Batalhão de Polícia do Exército, na segunda sessão do Comando Militar do Leste e na segunda sessão lá da 4ª Região Militar em BH, aí os senhores vão acordar
para ver o tamanho da locomotiva que vai passar por cima dos senhores. Porque eu simplesmente não consigo entender quando se está de um lado, de repente passa para o outro. A mesma coisa, respeitosamente, para o nosso amigo General Mourão, né? Que uma hora, Bolsonaro, cadê vocês aqui agora? Eles já estão querendo nos prender? Primeiro, o movimento intervencionista não tem líder nenhum. É um zaralho. Eu vou até pedir liberdade aqui, se tiver criança, pessoas muito sensíveis a alguns termos chulos e baixos, por favor, não escutem a live. Mas esse movimento intervencionista, uma das maiores dificuldades dele é o zaralho que é, porque não tem liderança. Está sendo sim. Já me chamaram para ser. Se não aparecer ninguém, um dia talvez eu seja. Se não aparecer, vai aparecer alguém. Mas não tem liderança. Isso aqui é um sentimento geral do povo. E que as Forças Armadas jogaram a toalha em cima da fogueira, né? E está lá cozinhando, a coisa está fervendo embaixo. Então, senhores generais, eu pergunto, o que os senhores fizeram quando eram capitães e tenentes nessa época aqui, em 83? Os senhores não fizeram parte do sistema, da máquina, da ditadura militar que eles tanto falam? Os próximos serão os senhores. Porque eu vi todas elas. Olha o que vai sobrar para os senhores aqui. Prisão. E dizer que a gente está numa democracia, esses comunistas pedindo prisão, estão querendo o quê? Desviar a Polícia Federal da Operação Câmbio Desligo, que vai pegar todos eles e talvez até alguns dos senhores aí em lavagem de dinheiro com doleiro? É isso que eles querem? Pegar agora o pobre do caminhoneiro, o pobre da dona de casa que não suporta mais o zaralho que é esse nosso país, e prende, porra! Prende, tortura, fuzila, vamos virar Cuba logo! Então está aqui o meu aviso para os comandantes das 3 Forças Armadas, superintendente da Polícia Federal. Olha onde a Polícia Federal fazia parte do DOI-CODE. Sabe por que eu sei? Porque o meu pai era do Conselho de Segurança Nacional /SNI. Desde pequeno eu sei essa história todinha. Então, Polícia Federal, vocês estão sendo usados também. Daqui a pouco os senhores estarão sendo presos pelos caras do SUSP, pela Guarda Bolivariana Brasileira. Então, acordem para isso aqui. Eu sei que eu estou indignado, isso aqui é uma propaganda cisa. Percebe-se como operador psicológico. Lança uma coisa. Eu não estou mordendo isca. Eu estou explorando esse tema aqui, tá? Para alertar os comandantes das Forças Armadas, das 3 Forças Armadas, tá? Superintendente da Polícia Federal, a que ponto chegou o nosso país. O PCdoB está aqui, está escrito. Está aí na internet para qualquer um ver, eu não estou inventando. Remete requerimento em favor das prisões. Quer dizer que o PCdoB agora ele dá o veredito, ele é a favor das prisões. Mas calma aí, PCdoB, que o de vocês está cozinhando aqui embaixo. Calma aí, eu estou só analisando essa reportagem, essa peça lixo que vocês fizeram aqui de operação psicológica, que talvez tenha vindo daquele lixo, daquele foro de São Paulo lá em Cuba e foi plantada aqui. Mas eu vou usar ela contra vocês mesmos, e já estou usando. Então, o plano dos TSE é com ameaça. Quem ameaça mais as eleições do que os próprios candidatos com corrupção? Quem ameaça mais do que o próprio TSE que não acatou a lei do voto impresso? Essas que são ameaças à eleição, porque se tivesse voto impresso, o país estava feliz da vida. Então, gente, isso aqui é uma pecinha muito mal feita, mas eu estou de fora aqui, já descontente com um monte de coisa aqui no meu país, nasci aqui nessa terra, vou ser enterrado aqui nessa terra. Do pó aqui saí, ao pó aqui voltarei. Tá bom? Então, eu estou discorrendo aqui. Então, o senhor ministro Luiz Fux também devia processar o cara que botou a palavra dele errada aqui. Estas pessoas, são essas pessoas. Eu creio que um cara, para ser ministro do STF, ele pode ser tudo, menos analfabeto. Então está errado isso aqui também, cheio de erro. Vamos aprender a escrever. Eu fiz segunda época oral na AMAN, de Redieste, mas graças a Deus aprendi a ler e escrever lá, a forceps. Ok? Então, vamos passar agora para a segunda fase. Já me dirigi aqui aos senhores comandantes das 3 Forças Armadas,
para verem aonde a omissão ou essa postura, eu vou ser sofista, onde essa postura que está sendo adotada agora está chegando. Porque já quem está ameaçando o Estado de Direito com a lei contraditoriamente com tudo que pregou, com a própria lei que eles sempre condenaram, que prendeu o Herzog, prendeu não sei quem, matou não sei quem lá, que foi essa Lei de Segurança Nacional de 83, mas ela é de 35, ela nasceu numa ditadura, se preservou na ditadura, na ditadura não, que para mim não houve ditadura militar, houve regime militar, né, que foi aclamado pelo povo, isso aí no Arquivo Nacional, e ver o povo clamando, a própria Rede Globo, que aí hoje fala, estava lá clamando isso aí, então não houve ditadura militar. Mas que tanto a esquerda sataniza essa lei maldita, eles agora estão invocando ela contra eles. Quer dizer que quando eles invadem fazenda, quebra, promove aí o exército do extédito, isso não é crime contra a Lei de Segurança Nacional. Então, vou passar aqui. Lei de Segurança Nacional, lei número 7170, de 14 de dezembro de 83. A origem dela, como eu já disse, foi em 1935. O que essa lei define? LSN define os crimes contra o Departamento de Ordem Política e Social, né, seus comunistas? Vocês estão tremendo na base aí e agora estão usando a lei deles contra o povo que está na democracia. Aqui, seus comunistas, é isso? Vocês já estão querendo assumir de vez a coisa aqui, antes das eleições fraudadas? Né? Então vocês estão usando agora uma ferramenta que vocês disseram que criaram aquela lei, aquela da verdade, vocês estão usando agora a favor da obra-prima dessa lei aqui. Título 1. Artigo 1º. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem ao perigo de lesão à pátria. Aí vem aqui. Isso aqui, ó, lesa a pátria, perigo de lesão. É bom que ela chame isso aqui. Né? Seu ministro Luiz Fux, STF e Polícia Federal. Vamos lá, o inciso 1º. Né? Nós queremos usar essa lei, vamos usar agora, esse pessoal do STF. Quem é que coloca? Então, o que vocês me dizem, senhores ministros do STF, o que os senhores me dizem dos acordos do Foro de São Paulo, da URSAL e da Unasul, né? Que ferem a soberania e a integridade nacional? Ferem. A partir do momento que eles prevêem a pátria grande, a partir do momento que eles unificam as forças armadas desse país, tiram a identidade do nosso país, tiram a nossa soberania, então, por favor, já que vocês estão preocupados aqui com meia dúzia de pessoas que vão para a estrada lá, sem liderança, sem apoio nenhum, sem carro de som, sem pão com mortadela, eu convido as vossas excelências a já começarem a processarem aqui o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que já está em cana, o senhor José Genuíno, que vocês mesmos liberaram para ir lá em Cuba dar prosseguimento ao Foro de São Paulo, e se processem também, né? Porque vocês estão de acordo com isso aí, porque então me chamam para me explicar. O Unasul e a URSAL não ferem a soberania nacional. Aí, talvez eu entenda, eu venho aqui em público, me desculpe, eu errei na minha interpretação. E também os senhores comandantes das Forças Armadas, que assinaram embaixo esses acordos aí. Não está ferindo a pátria? Né? Não já tem carteira unificada, tudo aí? Ok? E aí eu também aproveito aqui para perguntar, e a senhora Gleisi Hoffmann, que foi para a rádio aí pedir apoio para Al Jazeera, pedir apoio de forças de outros países para intervir aqui dentro? Isso aí não ameaça a soberania nacional, a segurança nacional? Ela foi absolvida e agora vocês querem enquadrar meia dúzia de pessoas que estão descontentes com o país em lei de segurança nacional, que fica à beira da estrada com cartazes?
Então, está aí a primeira sugestão para vocês começarem a trabalhar nessa lei. Eu achei interessante, já que o PCdoB resolveu levantar essa lebre, eu já estou deixando aqui a minha denúncia de público. Será que ao SAL e ao UNASUL o regime representativo e descumprimento da lei do voto, isso não é uma ameaça à democracia, ao Estado de Direito? O que vocês me dizem disso? Do não cumprimento da lei do voto impresso? E essa é a maior insatisfação que os ditos intervencionistas e até os seguidores do Bolsonaro, os bolsonistas, os robôs, que também não passam de um monte de robô, não tem mente própria, né? Tem esse pleito. Isso não é uma ameaça ao regime democrático? Criar um sistema eleitoral frágil, não vou dizer nem fraudulento, estou dizendo aqui frágil, onde o voto impresso, que era uma lei, foi descumprida. Então, o descumprimento de uma lei que dá legitimidade, dá segurança ao processo eleitoral, não é uma ameaça ao regime democrático, à democracia de direito lá prevista no artigo 1º, no inciso 2? Fica essa minha pergunta aí. O que vocês também me dizem de processar todos os partidos políticos e políticos que receberam propinas e usaram de caixa 2 para fraudar no processo eleitoral, quebrando assim a sua legitimidade, e a sua confiabilidade? Consequentemente, o verdadeiro regime democrático de direito. Isso aí é crime de segurança contra a segurança nacional, não é? Não sou eu que estou dizendo, não. É Petrolão, Mensalão, Lava Jato, vem aí a câmbio desligo, que cara, eu não quero morrer antes do final dessa operação câmbio desligo. Vai cair muita gente boa. Eu, como não tenho grana para botar lá no exterior, tô tranquilo aqui. Agora, quem lavou dinheiro vai entrar pelo cano. Então, o que vocês me dizem de processar todos os partidos políticos e políticos que ameaçaram a democracia valendo-se desses meios, desse subterfúgio, de caixa 2, de propina, de compra de voto, né? De fraudando esse processo eleitoral, a lisura do nosso processo eleitoral perfeito. Hein, senhores ministros do STE e do STF? Hein, senhores do PCdoB? O que vocês acham disso aí? Isso aí sim que é ameaça à democracia, ao Estado de Direito, no meu ver. Não é meia dúzia de gente na rua ou com umas faixas lá pedindo intervenção. E, aliás, ninguém quer ditadura militar. Nem eu, que sou filho de militar, pai de militar, suporto ditadura militar. Por isso eu pedi para ir para a reserva. O que nós pleiteamos é outra coisa. Intervenção cívico-militar. Uma junta de governo que vai assumir o país, né? Vai arrumar a casa, estabelecer um processo eleitoral limpo, reduzir o número de partidos para que a democracia verdadeira ela venha a reinar aqui. Ninguém está falando em ditadura militar, viu, o pessoal do PCdoB? Ditadura militar, que eu saiba, tem lá em Cuba, tem na Venezuela. Por que o pessoal do PCdoB e do STE não vai se manifestar com o que está ocorrendo lá na Venezuela? Lá sim é uma ditadura militar. Começou com o Chávez, está com Maduro. Por que vocês não vão lá em Cuba, que é uma eterna ditadura militar? Então, vocês querem ser bonzinho aqui? Querem enganar quem, gente? Tá? Então, quem são vocês do PCdoB para falar em ditadura militar, já querendo prender manifestante no perfeito exercício do que preconiza o parágrafo único do artigo 1º da Constituição e do inciso 14 do artigo 5º da Constituição que está vigente? Ou vocês agora estão além da Constituição? Já basta o STF que está além da nossa Constituição. Mas vocês agora, da ordem de prisão, comecem a se apresentar nas cadeias aí, gente. Vocês que são ditadores, correto? E, senhores generais, o que os senhores me falam disso, então? Será que esse processo eleitoral nosso não está sendo ameaçado pela corrupção sistêmica? Pela compra de votos, troca de favores? O que os senhores me dizem? Vão aparecer aí na televisão, sei lá, na internet, manda um ofício para mim, qualquer coisa que eu quero saber. Eu tenho direito, eu sou cidadão. Né? Então, eu estou aqui expondo esses pontos aqui para a gente debater de forma inteligente, respeitosa, sem xingamento, sem ofensa e sem ameaça. Né? Afinal, estamos numa democracia. Se começar a prender gente, nós não já estamos mais numa democracia, né, General Vilas Boas?
Aí começou o estado de exceção, né? Então, vamos pensar aqui, fazer uma análise reversa dessas ideias que são colocadas aqui, do ponto e contrapeso, e contrapontos, pesos e contrapesos, para chegar a um denominador comum. Então, o que vocês me falam de processar o próprio PCdoB, que se vale dessa mesma lei que eles sempre atribuíram à ditadura, né, que toda a esquerda satanizou os regimes militares, os governos militares, agora contra o povo civil, num pleno Estado de direito democrático. Me explica aí, senhor ministro Luiz Fux, a nossa ministra Carmen Lúcia, com todo respeito, eu quero que vocês me expliquem isso aqui. Eu estou pedindo explicação, sou um cidadão brasileiro, sou coronel, tenho um cérebro aqui, estou usando aqui, estou questionando coisas aqui, é meu direito, eu posso perguntar, não estou ofendendo ninguém, não estou saindo de lei nenhuma, estou deixando ideias aqui para os senhores me responderem. Desculpa, eu sou um burro, eu sou uma ameba intelectual nesse mundo político, mas eu estou interpretando o que eu estou lendo aqui. O próprio PCdoB teria que ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, sendo assim, porque ele está revocando uma lei que toda a esquerda sempre atribuiu à ditadura, e agora eles querem essa lei para prender. Solicita a prisão, quer dizer que não tem processo mais, né? Solicita a prisão, é assim? É tribunal de exceção, virou nazismo isso aqui? Senhores generais, me expliquem isso aqui também, eu vou ficar escondido atrás das assessorias aí. Cadê a A2 do Exército? Me explica isso aqui. Né? Cabe aí o A2, aí, o general de brigada aí da A2, fazer essa resposta. E me explicar, por favor, tem dúvidas. O povo brasileiro, e agora isso aqui vai viralizar, vai ser o Brasil todo querendo tirar essas minhas dúvidas. Por favor, não se omitam. Quem cala, consente. Sempre ouvi falar isso aí. Então, o nosso PCdoB, que sempre satanizou essa lei, que é um filhote da ditadura militar, né? Essa mesma lei que enquadrou tantos guerrilheiros, e aí tem tantos generais aí no clube militar, o general Mourão, tantos coronéis que, naquela conjuntura, não vou dizer se está certo ou errado, não era nem nascido, não posso dizer, mas o que eu posso dizer, naquela conjuntura, de acordo com o que eu li, tá? Eles cumpriram o dever deles de militares, de cidadãos brasileiros. E aí essa lei enquadrou guerrilheiros, né, assaltantes de bancos, terroristas, sequestradores, que ora vão na televisão se vangloriar dos seus feitos, são réus confessos disso aí. É só ver. Quer que eu vá no Arquivo Nacional no YouTube, junte todas as reportagens que eles assumem que eles fizeram? Então, eles também perturbaram a lei e foram enquadrados de acordo. E agora? Quem que está certo? São os bandidos daquela época ou os manifestantes de hoje? A lei é o quê? Dá certo para quem? Ela não funciona para a esquerda, mas funciona para o cidadão. Numa democracia, o cara tem que ser preso. Me explica isso aí, senhores ministros do STF, ministros do STE, comandantes das Forças Armadas, OAB, e quem mais quiser. Me explica, eu sou leigo, eu admito, eu sou leigo, eu estou lendo uma coisa aqui que foi posta, uma matéria, e estou interpretando, estou levantando questionamentos sobre elas, né? Então, essa ferramenta da ditadura satânica que a esquerda sempre rotulou dessa forma, a Lei de Segurança Nacional, agora o PCdoB, né, lança a mão dela para pedir a prisão de manifestantes. Vejam só se pode isso aí. Não pode, na minha cabeça, infelizmente, não entra, né? Esses mesmos vermes que apodreceram a nossa democracia e continuam apodrecendo agora estão se valendo da lei que eles tanto falaram para usar contra o povo. E quem está lá é o povo, não sou eu, Coronel James, então não sou líder de nada. Eu sou um cara que defende a minha pátria, tenho uma visão mais onística da coisa, acompanho, escuto um, escuto o outro, escuto todos os lados e eu tenho minhas dúvidas. Agora, vamos ver aqui o inciso 3 desse mesmo artigo 1º da Lei de Segurança Nacional. Voltando lá o artigo 1º caput, né, que ameace a pessoa dos chefes dos poderes da União. Então, vamos verificar quem são os chefes dos poderes da nossa União.
da República Federativa do Brasil. Ora, desde que esses tenham chegado ao poder e sido empossados dentro da lei, da forma democrática. Então, o senhor Temer, que ora está, para mim não é, para mim ele está presidente da República, é um direito meu, eu sou uma pessoa, um ser humano, direitos humanos, o pessoal da OAB não adora esse lance de direitos humanos, direito do homem, estou estudando isso aí a fundo também, então eu tenho meus direitos. Mas a própria esquerda, olha só as contradições dessa esquerda e desse nosso país, dessa ditadura que nós já vivemos. A própria esquerda que vivia em unha e carne com o Temer, que era o vice da presidente Dilma, presidente, viu, senhora Dilma? Não existe a palavra presidenta. Aliás, eu nunca vi nenhum governo do mundo mudar a língua, idioma por decreto. Isso aí é uma coisa que se dá por costumes, Academia Brasileira de Letras e outras coisas que definem o idioma. Agora a senhora não baixou nenhum decreto, aí a fósseis para mudar. Então, o Temer era vice da presidente Dilma, o CEF, a qual recebi e fiz segurança dela umas 2, 3 vezes, inclusive, lá no sertão de Pernambuco. E da Bahia também. Estava no meu cumprimento de missão institucional. Mas aí, a própria esquerda que apoia Dilma e Lula, que lá naquele palanque aí vem essa fraude de eleições daqui, porque a fraude não é só nas urnas, não é só não. A fraude é a farsa dos próprios candidatos aos cargos políticos. Lá se abraçavam, tem vídeo da Dilma dizendo, esse aqui é o homem que vai ser de ouro, é o cara que o Brasil precisa, é o meu vice. Então ela fala isso. Oi. Não, pode falar, continua aí, estou só comentando aqui, pode falar. A Dilma diz isso aí. Então, se a própria esquerda que botou o Temer lá diz que ele deu um golpe, eu não estou inventando nada. Então eu também entendo e eu concordo. Aí está aí uma coisa que eu concordo com a esquerda. Porque se caísse a Dilma, o vice teria que cair também. O vice não tem voto. Ninguém vota lá. O pessoal vota na chapa, a dupla dinâmica lá. Batman e Robin, Besouro Verde e Cato, o motorista lá, que era o Cato. O Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. Bruce Lee. Vota na dupla. Então, porra, é a dupla. Então, caiu uma coisa que eu concordo com toda a esquerda. PT, PCdoB, PCC não sei o que lá, PMUC, comunista dos Estados. Concordo com todos os comunistas, socialistas, que houve um golpe. Então, essa aplicação desse inciso 3 aqui, que ameaça o chefe dos poderes da União, ou seja, os 3 poderes, executivo, no caso do executivo é o Temer. Para mim, e para toda a esquerda, ele está ilegitimamente no poder, de forma ilegítima. Ele assumiu de forma ilegítima. Não sou eu que estou dizendo, não, são os próprios correligionários de partidos dele, da esquerda, que botaram ele lá. Então, não afeta, porque ele entrou de forma ilegítima. O certo era botar os 2, chamar o presidente do Congresso na sequência, da Câmara, não deu, chama do STF, isso é o que está na Constituição. Não deu e nomear eleições o quanto antes possível. Isso aí não foi feito. Então, para mim, que sou leigo, salvo outro juízo, esse governo, o chefe está de forma ilegítima lá. É a interpretação minha. Se alguém aí tiver uma interpretação que me faça mudar de ideia, por favor, todo mundo sabe onde me encontrar, sabe meu e-mail, faz live, aproveita e explica para o Brasil inteiro. Isso aí cabe lá a presidência da República providenciar essas respostas. Você consegue, então, você consegue, você tem que fazer isso. Eu cobrei, você consegue, né? Então, no meu entender, de toda a esquerda, que eram inclusive aliados do presidente, ele estava lá de forma ilegítima. Então, esse inciso 13 não se aplica à ameaça, digamos assim, à pessoa do presidente da República. Por conseguinte, aí vamos para o Legislativo. O Legislativo já é notório saber. A farsa das eleições aí, além da suspeita de votos de fraude nas urnas, de boletim, da falta de transparência, de publicidade na apuração, o que salta e que pode dizer com razão que é verdade é que o processo foi todo contaminado por corrupção. Caixa 2, propina, troca de favores, isso aí. Já citei aqui Petrolão, Mensalão,
Lava Jato e está nascendo o bebê mais novo, peludo aí, vai nascer um bebê feio pra caramba, essa tal de campo final aí. Estou apostando a minha vida nela, vai cair muita gente boa. Já provou, então, logo o Poder Legislativo, a forma com que eles chegaram ao poder foi ilegal, portanto, é ilegítima, é só questão de fazer uma analogia das coisas. E aí, por fim, vem o nosso terceiro poder, que é o judiciário, que foi nomeado pelo Poder Executivo, que está lá de forma ilegítima. Logo, a gente vê lá do princípio do direito administrativo que quando um ato administrativo ele é viciado, ele é nulo. Então, não há nada que afete aqui, que dá para enquadrar na Lei de Segurança Nacional, que afete o chefe dos três poderes, porque, a princípio, eu peço ajuda a todos os juristas constitucionalistas do Brasil, os PhD, pós-PhD de Direito Constitucional, que me explique aqui se eu estou certo ou se eu estou errado. Se os três poderes que ora estão aí não estão de forma ilegítima, portanto inconstitucional, portanto não podendo desfrutar da proteção da Lei de Segurança Nacional. Eu peço aqui humildemente, eu sou oficial de infantaria, né? O negócio essa BTA aqui, essa via de acesso, lanço 20 metros, março. O negócio é esse aí, fiz direito até o 7º período, depois abandonei por motivo de força maior, mas eu peço aqui humildemente a dos juristas aí, doutores e pós-doutorados em direito constitucional que estiverem me escutando, que venham esclarecer esses tópicos todos que eu falei aqui, até para a gente tirar minhas dúvidas do povo brasileiro, porque a gente está em dúvida diante de uma reportagem dessa, né? Então, esse inciso 3, ele não pode ser aplicado aos chefes desses poderes aí, salvo outro juízo, porque, para mim, tudo foi um arranjadinho. Ontem eu fiz uma comparação que a eleição no Brasil ela é igual um caminhão pau de arara desses aqui do Nordeste. Vou explicar aí para quem tivesse por que é um caminhão pau de arara. É um caminhão que tem uma cabine lá na frente, onde vai o motorista e ajudante, que é uma cabine fechada de metal, aqui mais é conhecido como boleia. Então, vamos entender essa cabine lá na frente, onde vai o motorista ajudante, como a presidência da República. E tem aquela caçamba de madeira lá atrás, aquela carroceria de madeira, onde bota a carga. Ali vão todos os políticos, partido, todo mundo. E aí, a eleição é esse caminhão. Quem está lá, todo mundo quer ir lá na boleia, são os que são candidatos a presidente. E esses tapeios, saem no tapa entre si, estão sempre dentro do caminhão. Imagina esses que estão viajando ali, eles saem lá do Rio Grande do Norte, de Caicó, para ir lá para o Chuí, lá no Rio Grande do Sul. E nessa viagem chamada período eleitoral, eles voltam sempre os mesmos dentro do caminhão, eles nunca descem de lá. O que ocorre é uma combinação ali, ó. Dessa vez tu vai na boleia um pouquinho, eu sento aqui atrás. Não, a gente finge que briga, mas aí tu vai um pouco, eu vou outro para o outro, não se meter e não tomar o nosso lugar. E aí tem os militares agora, os candidatos militares, que são aqueles que estão correndo atrás desse caminhão, tentando embarcar com ele em movimento. Sacou aí, tá dando para visualizar aí o... Dá, tranquilo. Eles também querem também a boquinha. Eles estão querendo correr para alcançar esse caminhão. Também querem a boca. Alguns vão conseguir tentar pisar naquele para-barro lá de trás, onde tem aquelas frases. Também querem a boquinha. Vão subir, vão pegar um pedacinho, mas aí o caminhão vai dar umas freadas. Os dois que dominam, os dois partidos que estão lá na frente dominando a cabine, ele vai dar umas freadas assim para ajustar a carga, entendeu? Os caras lá atrás que estão estapeando, não, quero o Senado, não, fico não sei o quê. Não, mas ó, o cara te dou Petrobras, te dou Correio, e aí os caras lá na frente dão aquelas freadas. A mesma porcaria. Mesma porcaria de sempre. Exatamente. A mesma coisa lá atrás. E nisso entre os militares lá que acham que vão para a cabine direto. Quando o caminhão passar lá da serra, daquele ponto crítico, vão tomar um pé na bunda, vão ser jogados na estrada e o caminhão vai seguir. Isso. Sempre com os mesmos que estão há 40 anos. Claro. Eu espero ter sido traçado no sentido metafórico, figurado, sei lá, carga. Aí uns que estão lá atrás pulam lá para a cabine, outro da cabine cai lá na rua, o outro que está preso vai vir, vai pegar a carona, vai
seria lá como ministro. É isso que vai ocorrer. Mas sempre as mesmas caras. Sim. Né? Então, isso aí, nenhum desses casos aí de intervencionista, que ninguém prega a ditadura militar, coisa nenhuma. Aliás, eu vou até dar um alerta aqui para os comandantes militares, que a gente sempre viu aquele escudo, nós somos a instituição, abre aspas, o cara enche até o peito para falar isso aí. Nós somos a instituição que goza de maior confiança no país, fecha aspas. Então, senhores comandantes, respeitosamente, está na hora de rever esse conceito aí. Porque, salvo outro juízo, todas as organizações aí vêm sistematicamente cometendo crimes contra a segurança nacional. Já disse aqui, os partidos políticos, o próprio STE, quando no meu entender, estou dizendo a coisa aqui no meu entender, não estou dizendo que é, na minha interpretação, deixo bem claro. A partir do momento que não acata a lei do voto impresso, para mim, quem descumpre a lei é criminoso. E, como diz a Constituição, ninguém está acima da lei. Foi feita a lei, cumpra-se. Ou então adia-se as eleições. E aí vem aqui com essa ameaça de ameaçar meia dúzia de gente aí que não tem nem líder. Porque se essa intervenção tivesse líder, ela já teria ocorrido há muito tempo de uma forma ou de outra. E a nossa maior preocupação aqui como militares, eu, Carlos Alves e outros patriotas, é justamente para que nós não cheguemos a um estado onde a violência tenha que ser instaurada nesse país, como lá na Venezuela, e em Cuba, e na antiga União Soviética, e nos países da cortina de ferro, na própria Bolívia aqui do lado. Essa é a nossa preocupação. Não intervencionista, acima de tudo, os intervencionistas são legalistas. Eles têm que dar o exemplo de primar pela lei. Então, ninguém vê aí, quer ver uma ameaça à segurança nacional, o PCdoB? Quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse lá, vamos usar o exército do STED na rua. Cadê o exército do STED? Quando fala exército, já dá uma ideia de força militar ou paramilitar. Então, pega, ele falou, ele confessou, ele falou isso ao público. Não cobre ele mais nessa lá, né, seu ministro Luiz Fux, senhora Carmen Lúcia. O que é isso? Não é uma ameaça contra a segurança nacional? Dizer que vai botar o exército do STED na rua, porque se o Lula não foi eleito é porque houve fraude, porque ele tem que ser presidente de novo a todas as custas? Isso, para mim, é que é crime federal. Então, o PCdoB começa a apurar os crimes contra a segurança nacional que vocês aí cometem, né? E não a simples manifestação pacífica de pessoas sem danificar o bem de terceiros ou bem público. Eu não tenho notícia de nenhuma placa de sinalização danificada, de nenhum pneu queimado na rua que danifica o asfalto. Tá? Aquele pneu ali, tá aí o Carlos Alves é engenheiro, eu não sou, mas eu observo as coisas. O pneu queima o revestimento do asfalto, começa a dar infiltração, daqui a pouco aquilo ali vai se tornar um prejuízo. Acaba com o asfalto, acaba com ele. Exatamente, infiltra, acaba lá. Então, senhora Carmen Lúcia, e o pessoal do TSE que vai apreciar essa ameaça aqui do PCdoB, que é mais ditador do que qualquer um, começa a ver isso aí. É aquilo que ocorre lá na invasão das fazendas lá, da Embrapa, onde o governo investe milhões, cientistas lá dedicam a vida à pesquisa, eles entram lá. Isso que é crime contra a segurança nacional, no meu ver. Né? Ameaça à soberania nacional, criação de ursal na Sul, tira a identidade do nosso país. Vamos falar que língua daqui a alguns anos? Portunhol? Pergunto a vocês. Né? Então, gente, eu acho que o PCdoB aí, já que ele se colocou como autor dessa matéria aqui, ou foi colocado, e se foi colocado, procure ver quem difundiu. Aí o problema já não é meu, eu sei que está escrito lá PCdoB. E todas as pessoas que cogitam evocar essa lei que teve origem no período negro da ditadura militar, entre aspas, que não houve, né? Porque se houvesse ditadura militar aqui, não ia ter nenhuma resistência de resquício de comunista nesse país. Como lá em Cuba não teve nenhum resquício de opositor ao regime. Como na Venezuela estão liquidando as pessoas lá, né? Então,
antes de vocês evocarem essa lei, já querendo prisão, né? Porque vocês nem estão no poder ainda. Estamos numa democracia de direito, portanto, eu e qualquer cidadão podemos fazer uso do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, e do inciso 4, 16 e 18 do artigo 5º da Constituição. Então, estamos no Estado de Direito. Eu acho que essa ameaça, isso sim que é uma ameaça à democracia, essa reportagem, essa matéria, essa peça aqui de operação psicológica cinza. Que para quem não fez curso, entra na internet e vai levantar alguma coisa, ok? Vai saber o que é uma propaganda negra, branca e cinza. A cinza é aquela que faz e já atribui a outra, é esse caso aí, ok? Então, senhores ministros do nosso STF, senhores comandantes das Forças Armadas, olhem para onde o nosso país está indo. Nós, aqui, militares, eu falo por mim, falo pelo Carlos Alves, falo por todos os intervencionistas, não sou líder, mas converso com eles, escuto os programas, vejo as matérias. Nenhum de nós jamais quer qualquer ato de violência, seja lá com quem for. E qual a ameaça à eleição? Qual é a ameaça à eleição? A gente está vendo nas matérias aí que pouca gente quer votar. O cara não quer votar, ele vai lá pagar multa, Estado de Direito, acabou. Não tem o coeficiente eleitoral, blá, 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 se vai favorecer A, B ou C, não me interessa também. Não tem partido político, não pertenço a organização nenhuma, não sou líder de porra nenhuma, nem quero ser, mas eu sou um cidadão e eu posso me expressar e posso analisar aqui as ameaças do nosso país. Então, eu peço a resposta a todo esse pessoal aí, por favor, que me explique, eu sou leigo, me explique para mim, explique para a população brasileira. Será que nós já estamos sendo ameaçados em pleno Estado de Direito? Será que só a esquerda pode fazer manifestação, fechar a rua, dar porrada, entrar em fazenda, roubar, expropriar, estuprar, queimar casa, depredar o trabalho do camponês lá? Muitos deles que foram estimulados pelo próprio governo em outras épocas para desbravarem os sertões do país, para trazer desenvolvimento? Eu deixo essa pergunta aí. E comandantes militares, qual o caos maior os senhores querem além desse aí? Uma ameaça pública dessa. Me faltou o nome agora aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. Tá? Abaixo da linha da ética. Entendeu? Então é bom que eu viva sem ética. Porque, cadê os senhores? Nosso país está descendo na banguela, sabe lá Deus para onde, já não falo nem esquerda nem direita, nós estamos sem rumo e tem que ter um freio nessa situação aí. Um partido agora vem querer prisão, porra. Então esse partido é maior que a corte, todas as cortes já são do partido. Né? Quando muitos do partido da esquerda cometem crimes piores. Né? Crime pior é o Estado que está cometendo agora. O Estado, quando eu falo, não só o Estado, União Federativa, como os estados das federações e municípios, é o crime de gente estar morrendo nos hospitais, de gente, a nossa juventude, as 3 décadas de geração sem escola, escrevendo errado, igual o maluco que escreveu isso aqui, não sabe fazer uma concordância numeral, não sabe. Às vezes eu falo ali, eu troco o plural ali, mas estou ali pensando e falando, é uma coisa instantânea e espontânea. Agora, quando a gente vai escrever alguma coisa, a gente tem que fazer a coisa rebuscada. Então, ele botou aqui, segundo o ministro Luiz Fux, escreveu errado. Será? Por isso que eu digo que é uma propaganda cinza. E aí, peço esse esclarecimento aos comandantes das Forças Armadas, à Suprema Corte Eleitoral e Federal do nosso país, porque isso aqui é uma ameaça. Principalmente os comandantes. Principalmente os comandantes. Porque agora eles estão em xeque, né? Aí comenta alguma coisa aí, que eu vou beber água. Isso, porque eles agora é isso aí. Agora os senhores estão em xeque. Generais. Então vejam bem, o Partido Comunista do Brasil está ameaçando, exigindo a prisão de brasileiros que têm o direito constitucional de se manifestar contra esse governo.
Esse bate-bola é bom, sabe por quê? Porque aí as coisas a gente vai tendo os insights. Quando o seu Guilherme Boulos, né, vai lá e incentiva o pessoal a invadir propriedade, o direito à propriedade é um direito que está na Declaração dos Direitos do Homem, né? Está na Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1789, que foi feita lá após a queda da Bastilha na França, foi ratificada depois em 1948 pela ONU como direitos humanos. Então, o direito da propriedade, da liberdade, né, de religião, são coisas sagradas. E quando o seu Guilherme Boulos começa a fazer expropriações, isso não é um crime contra a democracia? Claro que é. Por que ninguém fala nada? Cadê o PCdoB aí? Ah, mas o general Vilas Boas... O general Vilas Boas acha que o Brasil é uma Suíça, que funciona perfeitamente bem. O Vilas Boas está completamente fora de situação, né? Achando que o Brasil está maravilhoso. Eu pergunto para os nossos nobríssimos ministros do STF se ameaça o direito à propriedade, eu fiz direito, né? E logo no primeiro introdução ao direito, quando você entra na faculdade de direito, um dos primeiros temas que tem para debate em sala é qual o direito mais sagrado do ser humano. Eu lembro que naquela época, eu lembro do direito à liberdade, direito à propriedade, e tinha um outro lá. Eu juntei um grupo e defendi o direito à liberdade, porque o direito à liberdade, ele por si só, ele engloba os outros. Claro, lógico. A minha professora de direito naquela época, a professora Cristina, lá na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, ela chegou e disse assim: James, por quê? Dê mais argumentos. Porque o direito à liberdade tem o direito de ir e vir, o direito de se manifestar. A democracia está embutida na liberdade. O próprio direito de ter propriedade, de você escolher sua propriedade, não está do qual. Aí, quer mais um argumento? Tem toneladas de argumentos lá naquela estátua. Acabou. Aí todo mundo riu, porra. E aí agora a gente não tem liberdade? É verdade. Naquela estátua. Acabou. Aí todo mundo riu, porra. E aí agora a gente não tem liberdade? É verdade. Ô, James, o pessoal aqui no bate... Aí, quer mais um argumento? Tem toneladas de argumentos lá naquela estátua. Acabou. Aí todo mundo riu, porra. E aí agora a gente não tem liberdade? É verdade. Agora, nós precisamos agora encher o saco dos generais, cobrando deles. Olha só, atenção pessoal aí, generais. Agora, não é mais de alta patente. 2 coronéis, eu e o coronel James. E aí, vai me prender? Vai prender o James? Olha aqui. Exatamente. Ninguém é líder, não. São 2 coronéis. Fora os coronéis que estão na moita, escondidos, né? Não querem aparecer, mas ficam batendo palma pra gente. Não. Nós somos cidadãos. Cidadãos como qualquer outro. Exatamente, somos cidadãos como qualquer outro. E estamos cobrando dos senhores. Casualmente, né? Excepcionalmente. Mas somos povo também. Eu só não quero pensar que eu sou brasileiro por acidente biológico, né? Um acidente de nascer aqui nesse país. É uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha. Generais do Exército envolvidos com propina. Almirantes, brigadeiros envolvidos com propina, com maracutaia em licitações de material de emprego militar. Eu volto a dizer aqui, Ministério Público Militar, Ministério Público Civil, juiz Sérgio Moro, cadeia nesses caras. Então o pessoal que está aqui cobrando aqui... Então, o PCdoB, vou fazer um apelo aqui, o PCdoB, já que vocês estão... Eu não tinha nada a ver com isso, por isso que meu nome é limpo. Agora vocês aí, ó, se você sabe alguma coisa sobre o seu comandante, trate de dizer. Se você não disser, você vai ser cúmplice e vai ter que pagar cada centavo com juro e correção monetária para os cofres públicos. Quer ver a maior prova que esse processo eleitoral não serve para o Brasil? Eu falo aqui, eu tenho direito de pensar. E vou dizer aqui para todos os brasileiros. Pegue os cargos políticos que estão lá, as pessoas que estão lá, estão há décadas lá e o país só piora. Pois é. Aí foi feita uma aliança lá em São Paulo
que aí eu não lembro, porque infelizmente eu não lembro o nome, porque se eu lembrasse eu falaria. Aí o cara impõe na voz, enche o peito, que nós vamos fazer um novo Brasil. Aí eu pergunto, o que vocês fizeram até agora? Porra nenhuma. Nada. Tem década no poder, não sai daí. Será que um país